a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. Corpo mortal seria hoje mesmo transformado e se tornaria semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte a vitória. Oh, quanto amo a tua vida, meu Senhor, porque anelo contigo descansar. Às vezes passo momentos a meditar. Se Jesus viesse hoje, eu não sofreria mais. Às vezes passo momentos a meditar. Se Jesus viesse hoje, eu não sofreria mais. Se afastaram de mim, por isto não me agradarei deles. Mas me lembrarei da maldade deles e visitarei os seus pecados. Darei a cada um segundo as suas obras. Pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram seus pés, por isto eu, Senhor, visitarei os seus pecados. O meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram mananciais de águas vivas, e então cavaram para si cisternas rotas, mananciais que não retêm águas. Isto é uma declaração ungida, inspirada pelo Senhor Deus, proferida pelo profeta Jeremias, no seu capítulo 2, verso 11 e 12. E também citamos a Escritura em Jeremias 14, versículo de número 10, aonde o Senhor Deus, através do profeta Jeremias, diz de maneira clara, enfática,
que o seu povo, eles têm virado as costas para a palavra que é o único remédio que pode curar a alma doente do ser humano, porque esta é uma era em que as almas estão enfermas, as almas estão doentes, e o único remédio que poderia curar as almas desta praga, desta lepra chamada pecado, credulidade, frieza espiritual, a única coisa, o único remédio que cura a doença de alma, não são calmantes, tranquilizantes, sedativos, não são remédios para dormir ou para aliviar a ansiedade. A única coisa, o único remédio, quando o assunto é enfermidade, doença de alma, o único remédio é a palavra de Deus, a qual Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas essas palavras jamais irão se passar. Este é o remédio. Mas o problema é que cada dia que se passa, o mundo segue se afastando mais de Deus. Cada dia que se passa, os homens estão virando as suas costas para Deus. Quando eu digo virar as costas para Deus, eu quero me referir à falta de atenção, respeito, consideração que os homens não têm pela palavra. A Escritura nos mostra isso, que o povo de Deus, muitas das vezes, eles cometeram este tão grande pecado, virar as costas para Deus. E a Bíblia diz em Jeremias 14:10, que Deus não se agrada daqueles que viram as costas para Ele e pensam que podem prosseguir sem Ele. Muitos pensam que podem prosseguir, podem construir, viver, edificar as suas vidas sem a presença de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas mesmo assim, muitos pensam que podem fazer e acontecer sem Deus. Este, eu digo, é o maior erro do ser humano. Foi o erro gravíssimo que Caim cometeu. Foi ter saído da presença de Deus. Gênesis 4:16, saiu Caim da presença do Senhor Deus. É o maior erro que um homem pode cometer. Sair da presença de Deus, virar as costas para Deus. Virar as costas, isso significa desprezo. Quantos já viraram as costas para Deus? Quando Jesus esteve na terra, quantos viraram as costas para Ele e com desprezo olharam para Ele? Quando os seus profetas aqui pisaram, homens os quais a Escritura diz que não somos dignos deles, os quais o mundo não é digno deles. Quantas vezes o mundo virou as costas, ridicularizaram, prenderam, e Jesus chegou a dizer que eles eram apedrejados, eles eram mortos ao fio da espada. Isto é, o homem virando as costas para Deus. Quando viraram as costas para Moisés, não estavam virando as costas para Moisés, mas virando as costas para o Deus, o Eu Sou, que enviou a Moisés. Quando viraram as costas para Elias, para Micaías, para Noé, para os pregoeiros do Evangelho, os pregoeiros da justiça, os atalaias do Senhor Deus, estavam virando as costas para Deus. E este é o maior erro do homem, querer viver sem a presença de Deus. Este é o maior pecado do homem, pensar que pode viver sem Ele, pensar que pode viver de uma maneira totalmente independente. Não dependo de Deus, dependo da minha habilidade, dependo do meu dinheiro, dependo do meu trabalho, dependo do suor do meu rosto.
as coisas não são bem por aí. Nós deveríamos admitir a nossa dependência pelo Senhor Deus. Mas muitos vivem de maneira como nunca fosse precisar de Deus. Falam como se nunca fosse precisar de Deus. Seu serviço é absoluto, seu dinheiro é absoluto, seu lar é absoluto. Tudo aquilo que conquistou, que construiu aqui, materialmente falando, se torna o absoluto daquela pessoa. E então tal comete o erro daquele homem da Bíblia, que disse: deita, folga minha alma, descansa, porque agora já tens bens para muitos e muitos anos. Então a voz disse: esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para que te servirá? Pense bem acerca disso, meu precioso ouvinte. Você não pode viver como se nunca fosse precisar de Deus. Precisar de Deus no teu casamento, precisar de Deus na tua casa, precisar de Deus nos teus negócios. Mas muito mais do que isto, você não pode viver como se não fosse precisar de Deus na hora de atravessar o vale da sombra e da morte. Este foi o grande pecado de Israel nos dias do profeta Jeremias e em outras fases mais da história daquele povo hebreu. Eles caíram neste pecado de pensar que poderiam andar sem Deus. 1 Samuel capítulo 8, quando eles rejeitaram o profeta Samuel, eles estavam desprezando a Deus, virando as costas para o Senhor. O próprio Deus disse a Samuel: ouve a voz do povo, Samuel. Não fique triste e angustiado. Eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Estariam eles ali fazendo a mesma coisa que fizeram nos dias de Jeremias. Quando deixaram Samuel de lado, estavam deixando o manancial de águas vivas. O manancial que, chovendo ou não, ele tem águas. Em todos os tempos ele está jorrando. Eles estavam deixando o manancial, Samuel, o profeta vindicado pelo Senhor Deus, e agora indo viver como as nações. Ou seja, agora eles queriam reis como as demais nações. Estavam abandonando a liderança do Espírito de Deus através de seu profeta, para então aderir-se ao estilo egípcio, aderir-se ao estilo das nações vizinhas de Israel. Estavam virando as costas para Deus. E quantos hoje caem no mesmo pecado que Israel por muitas vezes caiu? Se fôssemos citar na Bíblia quantas vezes Israel cometeu este tamanho erro de virar as costas para Deus. Muitos viram as costas para Deus e nem sabem, nem percebem que viraram. Rejeitam a Deus e nem percebem que rejeitaram. E como você acha que seguirá a vida de um homem, de uma mulher que rejeitou a Deus, que teve a sua oportunidade, como o nosso ouvinte, neste exato momento, está tendo a sua oportunidade? Quantos já caíram? Quantos têm caído no mesmo pecado que Israel muitas vezes cometeu? Quando pensavam que podiam avançar sem Deus, eles logo começavam a perder as suas batalhas. Quando eles pensaram que podiam avançar, viver, conquistar, progredir sem a presença de Deus, sem servir a Deus e dar honras a Deus e atribuir cada vitória a Deus, quando eles se sentiam autossuficientes, não estavam precisando mais andar com Deus, porque já estavam firmando as suas pernas. Quando Israel pensou assim, logo eles foram levados aos cativeiros inimigos. Nós também, meus caros ouvintes, não iremos muito longe sem Ele, sem Deus. Israel sofreu, eles sofreram secas terríveis, sofreram recessões. Israel sofreu grandes depressões, grandes escassez. Muitas pragas caíram sobre Israel também. Muitas necessidades extremas Israel viveu, padeceu também, quando abandonou a Deus.
Não é um retrato perfeito do que o nosso país está fazendo? Quando Acabe deixou a Deus por causa de Jezabel com seus ídolos, foram 3 anos e 6 meses de muita seca, de muita necessidade, de muita depressão, de muito desespero, de muitas enfermidades, de muitas pragas. Quando Acabe, o rei de Israel, deixou a Deus por causa de uma mulher mundana, e então a aceitou com seus ídolos dentro da sua casa, dentro da sua terra, dentro dos territórios sagrados de Israel. Quando Acabe deixou a Deus, 3 anos e meio de necessidade em Israel. 3 anos e 6 meses sem cair uma gota, sem que o orvalho pairasse sobre a terra. Imaginemos nós, 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva, sem que o orvalho venha molhar a grama no pasto. Imaginemos nós, 3 anos e meio sem águas para molhar o grão no campo. Imaginemos nós que grande caos. Imaginemos nós que grande seca. Imaginemos nós quantas doenças se originariam pela ausência da água durante 3 anos e meio. Israel sofreu. Não conseguimos medir a dimensão dos problemas que visitou Israel naqueles 3 anos e meio em que não choveu na terra. E é bom que se destaque, não choveu porque o rei era mau. Não choveu porque o rei era irresponsável. Não choveu porque aquele homem que deveria ser exemplo não tinha exemplo para dar. Não tinha uma liderança abençoada pelo Senhor Deus. Quando Israel deixou a Deus, odiando José, poderíamos tomar tantos tipos. Vendendo-o para o Egito, por causa daquele pecado, os irmãos de José sofreram. Por causa daquele pecado, o pai de José sofreu. Por causa daquele pecado dos irmãos de José, de onde iria nascer aquela nação chamada Israel, aquelas 12 tribos, por causa de terem virado as costas para Deus, 7 anos de miséria, 7 anos de fome, 7 anos de escassez, caos por toda a terra, porque alguém havia virado as costas para Deus. Quando lançaram José em um calabouço, estavam virando as costas para Deus. Quando odiavam a José, estavam virando as costas para Deus. Quando venderam para os midianitas, ele então foi para o Egito, eles estavam virando as costas para Deus. Quando mentiram para os seus pais, dizendo que um leão, um animal feroz, havia comido José, eles estavam virando as costas para Deus. E todos aqueles que viram as costas deliberadamente para o Senhor Deus não ficarão sem que o seu pecado, sua malícia, seja um dia visitada. Não irá bem o homem, não irá bem o cristão, não irá bem o político, não irá bem a nação que vira as costas para Deus. Vão indo de mal a pior, como está indo a nossa nação, moralmente, financeiramente, politicamente, espiritualmente, falidos. Não tenho nada contra as boas pessoas que querem trabalhar pela sociedade e pela cidade. Isso é bom. Não tenho nada contra essas pessoas que se candidatam e que querem uma posição na política. Há pessoas boas, bem intencionadas. Não tenho nada contra elas. Mas elas são sabedoras disso. O sistema ao qual elas querem entrar é um sistema apodrecido, falido. É um sistema que não tem mais força, que não tem mais consistência, que não tem mais credibilidade. Caiu no descrédito do povo. Não tenho nada contra a política. Tenho contra as coisas podres que se pratica no coração da política. Não tenho nada contra as igrejas, mas tenho contra o sistema podre que está regendo as igrejas. Não tenho nada contra as boas pessoas que estão filiadas a boas igrejas, mas tenho contra o sistema que está ofegante para morrer. Vão indo de mal a pior. Por conta de quê? Por conta de que a nação vai mal? Por conta de que a cidade também vai mal? Por conta de que a política está indo mal?
Dizer que apenas por causa de uma má administração é ser superficial. A má administração é só um resultado de terem virado as costas para Deus. Sim, então não é só uma má administração. Estão nessa condição precária, lastimável, porque viraram as costas para Deus há muito tempo atrás. Uma nação como a nação brasileira, que passa uma semana pulando o carnaval, uma semana injetando drogas na veia, uma semana cheirando cocaína, uma semana cometendo prostituição, a infidelidade conjugal crescendo de uma maneira como nunca antes. Uma nação que se entrega aos desejos e festa da carne, nos braços de Satanás. Esta nação virou as costas para Deus. Uma nação que investe bilhões e bilhões e bilhões em estádios para uma Copa do Mundo e deixa o seu povo leproso, morrendo nos corredores dos hospitais. Esta nação virou as costas para Deus. Uma nação que investe milhões e milhões em Vila Olímpica e deixa o seu país quebrado e deixa o povo vivendo com um salário de miséria. Eles viraram as costas para Deus. Perdeu o princípio, perdeu o senso de valores. Esta é a condição da nossa nação. Virou as costas para Deus há muito tempo. Uma nação, meu caro ouvinte, talvez isso não me deixe muito bem com muitas pessoas, mas uma nação que defende o aborto, uma nação que defende o casamento de pessoas do mesmo sexo, está pisando na Bíblia, está atropelando os princípios de Deus, está virando as costas para Deus, abandonando a Deus por causa, sabe de quê? A obstinação do coração do seu povo. Uma nação que ama o carnaval, festa demoníaca. Uma nação que ama o sodomismo, como diz a Bíblia. A razão pela qual Deus queimou a terra nos dias de Sodoma e Gomorra foi porque aquela sociedade estava como esta sociedade que nós estamos vivendo. Uma nação, meu caro ouvinte, que defende isso, casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, uma nação que protege o carnaval como uma festa tradicional, faz parte do sangue do seu povo, uma nação que está vivendo debaixo desta regência, virou as costas para Deus. Passam dias e dias pulando carnaval, prostituindo, vivendo uma vida abominável como viveram nos dias de Sodoma e Gomorra. Depois eles vão à igreja na quarta de cinza e abrem a boca. E eu tenho que respeitar, mas também tenho que falar. Abrem a boca e colocam a hóstia dentro da língua e dizem estar purificados. E depois depois eles passam 30, 40 dias sem comer carne e dizem que estão purificados. Não é tão fácil assim deixar alva, limpa, branca a alma. Requer-se grossas lágrimas de arrependimento. Requer-se um posicionamento na palavra. A palavra é o remédio que deixa branca a alma. A palavra é o remédio que inocenta o pecador. A palavra, a obediência, submissão à palavra é aquilo que liberta o homem da sua culpa de consciência. Não é tão fácil. Não é só ficar alguns dias sem comer carne e comer uma hóstia que vai te justificar diante de Deus. Você tem que se arrepender. Você tem que clamar por misericórdia. Você tem que receber o batismo do Espírito Santo dentro da tua alma. Requer-se posicionamento na palavra. Este aqui é o remédio. Tem que tomar o remédio que Deus mandou para poder aliviar ou para poder curar esta alma doente, esta alma que muitas vezes fica em chagas porque o pecado é uma lepra. A nação está virando as costas para Deus. As igrejas, os líderes espirituais estão virando as costas para Deus. E isto por causa da dureza do seu coração. Sim, virando as costas para Deus por causa da dureza do coração. Os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Jesus disse: não é porque é legal,
Não é porque pode, não é porque Deus se agrada disso. Jesus respondeu: é por causa da dureza de vossos corações. É por isso que Moisés permitiu eles se separarem, trocarem de mulher, porque o coração deles são coração duro, coração de pedra, por causa da dureza de vossos corações. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Por causa da dureza do coração, casamentos de pessoas do mesmo sexo é oficializado. Por causa da dureza dos corações, então o aborto é legalizado. Por causa da dureza dos corações, ora, os cartórios estão cheios de pessoas querendo divorciar-se. Por causa da dureza dos corações, há divórcio. Por causa da dureza dos corações, há criminalidade. Por causa da dureza dos corações, há corrupção com o dinheiro público. Por causa da dureza dos corações, o homem não tem sensibilidade. Por causa da dureza dos corações, você vê isso: aborto, sodomismo. Você vê isso, as igrejas, as mulheres vestindo-se de maneira obscena para uma mulher que se diz cristã e diz ter dentro do coração dela o Espírito Santo, Deus Santo. Como pode o Deus Santo habitar em um corpo imundo? Em um corpo que é instrumento de cobiças e adultérios? Mas por causa da dureza dos corações, os líderes estão liberando geral. Por causa das durezas dos corações, a televisão com seus programas perniciosos invade a casa da população brasileira, invade a casa dos crentes com os piores dos programas, destruindo a moral dentro do lar, na sala da tua casa. Por causa da dureza dos corações, a música mundana entra dentro das igrejas. Os namoros pervertidos e sujos invadem a mocidade que se diz mocidade santa, mocidade de Jesus. Por causa da dureza dos corações, está sendo liberado tudo nas igrejas, porque o povo está com o coração endurecido. Parece que não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que é profano, o que é santo. Parece que estão perdendo o discernimento, o temor de Deus. O povo está distanciando de Deus. Cada dia mais igreja, cada dia mais seminário, cada dia mais pregadores, cada dia mais cantores gospels, e cada dia o povo está mais longe de Deus. O divórcio é liberado dentro das igrejas, está podendo tudo, porque a igreja, os líderes, eles estão virando as costas para Deus. Em Jeremias 14, verso 10, a Bíblia diz que o Senhor Deus não se agrada deles, e um dia vai visitar a iniquidade deles, o mal deles, o pecado deles. Um dia o Senhor Deus virá encontrar e julgar esta gente, encontrar e julgar essa nação, encontrar e julgar essa sociedade que tem virado as costas para Deus. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, de vossos pecados, de terem virado as costas para Deus, deixando ser levado por essa sociedade enlouquecida. Arrependei-vos, pois, cada um de vossos pecados, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Amigo ouvinte, você que tem acompanhado a nossa programação, não deixe de visitar a nossa igreja. Aqui na cidade de Passos, nós estamos situados na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem às quartas e sextas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, na cidade de Arcos. Você também pode visitar o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, Rua Lucas Luiz de Farias, número 766, com cultos todas as terças-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h30. Ou, se preferir, entre em contato conosco
Peça uma visita no seu lar. Envie-nos a sua mensagem pelo WhatsApp 991284456. Que Deus te abençoe. Estamos esperando o seu contato.